Olá, amigos. Estamos de volta aqui para refletirmos um pouco mais e pensarmos sobre tudo aquilo que nos envolve aqui na Terra, né? E quando também nos afastamos do corpo, quando vamos dormir. Bem, irmãos, o título nosso agora, de hoje, dessa nossa reflexão, podemos assim dizer, é Deus e os extraterrestres. Deus e os extraterrestres. Bem, estou trazendo esse ponto de vista, essa visão, para que possamos entender um pouquinho mais, né? Aumentar a nossa compreensão do que possa ser Deus. Porque, segundo a doutrina espírita, o ser humano terrestre ainda não tem uma inteligência suficiente para compreender Deus na sua plenitude. Mas, com toda certeza, podemos saber perfeitamente o que Deus não pode ser. Ele não pode ser imperfeito, ele não pode ser vingador, ele não pode ser cruel. Não é verdade? Disso nós temos uma plena certeza. Ele deve nos perdoar infinitamente, mesmo porque Jesus nos disse que nós, seres humanos, temos como uma obrigação moral perdoar 70 vezes 7. Imagina por quantas vezes Deus iria nos perdoar. Não é verdade? Mas isso não deve nos servir de estímulo para ficarmos errando, não é verdade? Sermos inconsequentes e esperando que Deus nos perdoe tudo que façamos de errado. Ele irá nos perdoar infinitamente. Isso é fato. Mas não vamos nos esquecer que Deus está dentro de cada um de nós. Sendo assim, a nossa própria consciência da essência divina irá nos cobrar dos erros que a gente pratica, que temos praticado, né? Não é Deus que cobra, somos nós mesmos que cobramos de nós mesmos. Por isso que Jesus falou que Deus está dentro de cada um de nós. Não adianta procurar Deus aqui e acolá, porque não vamos encontrar. A nossa inteligência, a nossa intelectualidade moral ainda é muito pequena para compreender a Deus. Mas podemos entender como Ele habita em nós, porque somos filhos dele, simples assim. Eu trago, querendo ou não, fisicamente falando, nesse corpo que eu estou habitando, características genéticas dos meus pais, né? Da minha mãe e do meu pai. Então, através de um teste de DNA, a ciência vai afirmar quem é meu pai e quem é minha mãe aqui na Terra. Não é verdade? Fisicamente, esse corpo que eu estou habitando. Vão achar a hereditariedade. Mas a nossa hereditariedade espiritual, a nossa essência, nós somos o quê? Centelhas divinas. Concorda com isso? Então trazemos algo do nosso Criador, do nosso Pai superior, celestial. Isso está mais do que claro. É muito fácil de se entender isso. Se trazemos, temos dentro de nós, né, alguns atributos, não todos, claro que não todos, mas muitos atributos de Deus. Porém, em muitos de nós ainda se encontra adormecido, porque muitos de nós não queremos, por um motivo, por ignorância, por egoísmo, por vaidade, enfim, por falta de nos compreendermos muito bem, não queremos utilizar esses atributos. Porque na verdade, se nós procurarmos utilizar, entender melhor Deus, nós iremos notar que devemos abrir mão de muitas coisas que nós não estamos ainda querendo abrir mão ou não estamos preparados, né?
Agora, alguns sim já fizeram isso. Deram suas vidas em prol da humanidade. Não é verdade? Não são tantos assim. Nós podemos até enumerar, não é verdade? A começar com o Mestre Jesus Cristo e outras figuras tantas que se doaram para o próximo, esquecendo de si mesmos. Nesse aspecto, esquecendo de si mesmos, a gente vê que as pessoas, nós distorcemos as coisas. Muitos falam assim, para amar o próximo eu tenho que me amar primeiro. Quando Jesus fala exatamente no sentido inverso, amai o próximo como a ti mesmo. Ele não nos aconselhou a nos amarmos primeiro para amar o próximo. Muito pelo contrário. Amar ao próximo como a ti mesmo. Primeiro, amar o próximo e depois a nós mesmos. Aliás, se Jesus se amasse primeiro para amar os outros, ele não teria ido para a cruz, não é verdade, meus irmãos? Ele tinha condições de evitar tudo aquilo ali, mas ele preferiu se doar para que, pelo seu exemplo, entendêssemos a sua mensagem, né, que a vitória, né, não é feita aos olhos dos homens, mas aos olhos do Eterno. Ok? Então ele sofreu aqueles maus tratos, aquelas agressões, aquele espancamento, aquele açoitamento, e teve um final daquele tão doloroso. É claro que nós ainda não estamos, né, preparados para passar por tudo aquilo que Jesus passou. Mas podemos, né, dedicarmos algum tempo da nossa vida em favor dos necessitados. Mas será que queremos fazer isso? Pois é, né? Na atualidade, nós estamos recebendo muitas informações de aparecimento de extraterrestres, de discos voadores, que são UFOs, né, que é objetos não identificados, né? Enfim, e está confundindo a cabeça de muita gente. As informações que a gente assiste pelas mídias, de todos os tipos de mídia, falando sobre extraterrestres bons, extraterrestres maus, negativos e positivos, né? Tem uma infinidade de seres, né? Segundo os ufologistas, são mais de 70, são 72 parece. 72 raças de outros planetas que vêm para cá de vez em quando para ajudar ou para se aproveitar. Ok? Segundo alguns, os reptilianos vêm do planeta chamado Nibiru ou Nibiru, conforme eu já falei em 2 vídeos anteriores. E eles querem nos aprisionar, nos manter reféns dele, para que a gente não evolua, para que eles possam, de alguma forma, absorver as nossas energias negativas. Havia alguns outros falando dos espíritos das trevas, dos trevosos, que vivem na escuridão, que querem dominar o mundo e nos dominar. Interessante todos esses aspectos. Aí tem os greys também, que são os baixinhos, meio cinza, que são extraterrestres voltados para o mal, que fazem experiências com os corpos dos seres humanos, que são abduzidos constantemente, passando por experiências desagradáveis, cirurgias, implantes e por aí vai. Temos os pleiadianos, que são das Pleiades, da constelação das Pleiades, que vêm para cá para nos ajudar. Temos os arturianos, que vêm para cá para nos ajudar. Enfim, temos os sirianos, né, que vêm da constelação de Sírios, né? Acho que é de Libras, não sei. Acho que é isso. Que vem para cá para ajudar também. Esses são os que são mais famosos. Tem o comando Star Sharon,
né, que é do Comando Estelar também, que veio para cá para nos ajudar. São alguns, né? Os mais conhecidos, talvez. Os mais falados, né? Assim, na atualidade. Então, pergunto a vocês, uma pergunta muito simples. Quem criou todo o universo? Bem, aqui no planeta Terra nós acreditamos, acho que mais da metade da população terrena acredita num único Criador, Deus. Denominamos Deus, dependendo do país. É Jeová, é Alá, é... Desculpa, são diversos nomes dados, porém, a maioria acredita num Deus único, Criador de tudo que existe. Daquilo que conhecemos, daquilo que não conhecemos. Sendo assim, quem terá criado? Não é verdade? Os reptilianos? Quem terá criado os Greys? Os Pleiadianos? Os Arcturianos? Os Sírios? Os intraterrenos, que tem uns que estão dentro da Terra aí, que eu nem sei qual é o nome deles. Só falo que são intraterrenos. Quem terá criado todos esses seres? Né? E quando a gente fala de ser extraterrestre, nós estamos falando de seres humanos. Sim, porque, segundo a doutrina espírita, eles denominam como ser humano todo aquele ser que tenha a condição de fazer escolhas e de ter o conhecimento do seu eu. Esses são seres humanos. São seres humanos extraterrenos, tudo bem. Mas não deixam de serem seres humanos, porque eles têm a condição de pensar, ou seja, fazer escolhas, e a consciência de si mesmos. Mas vamos parar para pensar um pouquinho. O homem, seja como for, chegou no planeta Marte, não é verdade? Chegou através de instrumentos, né? Mas naqueles instrumentos poderiam e serão no futuro próximo naves levando seres humanos para lá, ok? Mas se nós tivéssemos chegado lá no planeta Marte e tivéssemos encontrado, vamos supor que no futuro, né? Tivéssemos chegado no planeta Marte e encontrado coisas que nos interessam, riquezas, né? Pedras preciosas, ouro, né? Alguma coisa que fosse tornar alguém mais rico do que já é. E se lá naquele planeta Marte existisse vida de seres inferiores à nossa civilização, seres um tanto primitivos que desconhecessem a civilização, desconhecessem aquilo que conhecemos, como nós trataríamos esses seres que lá habitam aquele planeta? Com toda certeza, nós faríamos o que fazemos ainda aqui na Terra, né, nessa época, ano 2023. Iríamos explorá-los de todas as formas, e talvez de forma mais cruéis ainda. Será que isso é uma fantasia ou é uma realidade do ser humano atual do planeta Terra? Eu não tenho dúvida alguma disso, que nós vemos pessoas aqui tentando dominar outras através da força de armamento. Temos agora guerras espalhadas pelo nosso planeta Terra, onde o mais forte quer submeter o mais fraco. Não é verdade? Então, meus amigos, aconteceria da mesma forma se chegássemos lá, né? E tivesse algum ser habitando lá, e nos fosse inconveniente para que dominássemos aquele povo e tirássemos de lá tudo aquilo que gostaríamos de tirar. Ok?
Então, dessa mesma forma que somos, para aqueles seres de Marte, nós seríamos extramarcianos, não é verdade? Seríamos seres de outro mundo. Eles nos veriam, poderiam, provavelmente, como deuses. Vamos supor que eles não tivessem conhecimento algum da tecnologia que temos de foguetes, de aviões, né? Desses objetos voadores que temos aqui na Terra, embora sejam ainda brutos, mas lá naquele planeta, quando se não houvesse nada de tecnologia, nós iríamos dominar e explorar. Então vocês acham que é impossível de algum ser superior aos seres humanos do planeta Terra não façam isso conosco? Vocês acham que é impossível? Sabe por que é possível, meus amigos? Porque eu acabei de falar, Deus criou a todos nós. De todos os seres que habitam o universo, né? Deus criou a todos. Deus não criou o ser humano somente, não. Os reptilianos, se eles existem ou não, eu não sei. Eu nunca tive de frente com um deles sequer. Seja como for, aquele corpo do reptiliano é comandado por um espírito que está ali dentro. Aquele espírito também é filho de Deus. Aquele espírito é igualzinho a gente, né? Na sua formação, na sua essência. Ele traz todas as características que trazemos da energia principal, que é o Pai Criador de todos. Ok? Então, meus amigos, os greys, os reptilianos, os extraterrestres, né? O que é extraterrestre? Parece uma coisa do outro mundo. Extraterrestre, quer dizer, não pertence ao planeta Terra. Não vive no planeta Terra. Mas aqueles extraterrestres, todos eles, são espíritos dentro de um corpo. Então Deus é pai de quem? Ou será que existem vários deuses? Aí nós vamos caminhar para trás na época de Roma, que adorava os deuses, não é verdade? Ah, tem um Deus que criou os reptilianos. Então tá bom. Tem um Deus que criou os pleiadianos. Tá bom. Tem um Deus que criou os humanos. Então nós vamos retroceder, né? Na nossa evolução espiritual, principalmente. Né? Vamos caminhar para trás, claro. Existem algumas pessoas aí, muito famosas, reconhecidas pelo mundo todo, que já falou que existe sim essa possibilidade, que os reptilianos vieram de outra parte do universo que foi criado por outro ser. Então nós já estamos aí vendo que não existe um Deus. Há a possibilidade disso? Sabe, a minha inteligência não consegue alcançar se há possibilidade ou não. Mas como nós temos aqui um comandante que toma conta dessa nave chamada Planeta Terra, que é Jesus Cristo, a minha tendência é acreditar no que ele falou, né? Que existe só um Pai que criou tudo e a todos, né? A minha tendência. Eu não estou aqui querendo afirmar que eu estou certo, não. Longe disso. Porque muitas coisas nós desconhecemos e não sabemos. Não é isso? Mas seja como for, esse Deus, que eu acredito que ele seja o princípio de todas as coisas, na minha concepção ele é supremo a tudo e a todos. Sabe? Foi o que deu início a tudo. Se ele deu início a tudo, é lógico que ele é criador de tudo. Ah, tem dois universos paralelos, então Deus criou um universo, outro Deus criou outro. Não, e quem criou os dois? Foi um. Teve o princípio, o primeiro. Não é verdade? Então esse primeiro é o que governa todo o universo. Nós outros, seus filhos, sejam extraterrestres de planeta muito mais evoluído do que o planeta Terra, também é filho do mesmo Criador, da mesma forma que nós somos. Então como é que iria agir Deus vendo o conflito dos seus filhos? Vamos nos colocar
na figura de pai. Vamos nos colocar assistindo dois filhos nossos em conflitos, né? Um conflito entre os dois filhos. Um querendo que seja assim, o outro querendo que seja assado. Nós, sendo superior, claro, aos filhos, iremos analisar quem está certo e quem está errado. E nós jamais deixaremos o filho que está agindo errado, né, subjugar o outro que está certo. Será que nós faríamos isso? Bem, se nós deixarmos um filho subjugar o outro filho, nós deixamos de ser bom para sermos mal. Não é assim? É uma coisa muito básica. Eu acho que nós, embora não sejamos tão inteligentes, mas isso é muito fácil da gente entender, né? Se eu deixo o meu filho mal sobrepor o bom, eu sou mal. Então eu deixo de ser aquilo que nós acreditamos como ser supremo em todas as coisas, de infinita bondade, infinita sabedoria. Isso também não é sabedoria. Na verdade, é mais ignorância. Deixar o filho mal sobrepor, né? Subjugar é a palavra mais adequada. Subjugar o filho bom. Então, meus amigos, o universo é comandado por Deus. Não é comandado por reptiliano, pelos greys, pelos pleiadianos. Não. O comando é supremo, vem lá de cima. Ok? Então, como é que Deus sabe de tudo que acontece? Porque está dentro de cada um de nós. Ele sente a nossa vibração de cada filho dele. Tá? É assim que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Certo? Então, meus amigos, jamais ele iria permitir, né, que um filho dele fosse injusto com o outro filho dele. Agora vocês falarão, mas peraí, se o homem terrestre chegasse no planeta Marte e tivesse marcianos lá, e o ser humano abusasse, explorasse aquele povo, Deus estava deixando a maldade. Volto a repetir para vocês, meus irmãos. E a nossa visão pequena é acanhada. Se isso realmente aconteceu, viesse a acontecer, aqueles espíritos que estão lá, hein, vivos, naqueles corpos marcianos, eles vão sofrer na nossa mão, porque com certeza, embora a evolução do planeta em tecnologia seja atrasada, aqueles espíritos vão sofrer algo que fizeram outros espíritos sofrerem. Deu para vocês entenderem? Por isso que todos os mundos, os planetas que são habitados por seres inteligentes, eles têm entre si, certo? Uma possibilidade, né, de espíritos encarnarem ali. Dentro do Espiritismo fala muito da evolução dos mundos, que a raça adâmica foi trazida para o planeta Terra. Não é novidade alguma. Esses espíritos estavam numa evolução muito maior do que a dos terráqueos, né? E trouxeram, e nasceram aqui em corpos humanos. Mas eles não são os corpos, eles eram espíritos, como nós somos. E vieram de um planeta superior para o planeta inferior, que é o planeta Terra. Da mesma forma, meus irmãos, provavelmente se nós abusamos de alguém pela nossa tecnologia, pela nossa inteligência, né, nesse processo de guerra, receberemos também no futuro sofrer da mesma forma, se nós, claro, evidente, não agirmos praticando a caridade. Porque Jesus nos disse, a caridade apaga uma multidão de pecados. Mas existem espíritos que não querem, né, praticar caridade, querem se manter ainda naquela situação. E quando eles vão para a pátria espiritual, morrem seus corpos, eles se arrependem de tudo que fizeram
e pede para passar pela... Não é uma prova, é uma expiação, né? Para reparar os seus erros. Isso é justiça de Deus, plena. Está na natureza de todos nós, porque somos filhos do Criador, certo? Então, meus irmãos, esse processo é um processo natural de todos nós espíritos. Todos os mundos podemos habitar, né? De cima para baixo, muito fácil. Muito fácil não, muitas possibilidades. Agora, de baixo para cima é mais difícil. O que eu quero dizer com isso? O espírito pode estar num planeta que está evoluído e ele vir para um planeta menos evoluído, né? Quando ele não acompanha a evolução do planeta. Isso acontece muito. Vocês entenderam? Agora, o espírito que está no planeta Terra, ele não pode, por sua livre e espontânea vontade, ir para o mundo superior só porque ele quer. Ele só vai por merecimento. Agora, para vir para o mundo mais atrasado, ele vem sim, pela própria necessidade dele. Ok? Então, se Deus toma conta de todo o universo, vamos supor, voltando àquela historinha, né? Do homem chegando lá no planeta Marte e abusando daqueles seres lá. Vocês acham que não existiria, né? Ou que não exista, né? Porque na verdade existe um planeta cujos seus habitantes sejam bem mais superiores que o planeta Terra, moralmente também, não só em tecnologia, mas em moral, e tendo tomado conhecimento desse fato, que os seres humanos terrenos estão abusando dos marcianos, será que esses outros, né, extraterrestres superiores não iriam lá no planeta Marte nos impedir de continuarmos a abusar daqueles seres? Se Deus achar por bem fazer isso, lógico que ele vai impedir. E que força teria o ser humano para lutar com os seres mais evoluídos? É uma batalha perdida, uma estupidez, é um suicídio. E como o ser humano é covarde, né, porque faz parte da evolução, quanto menos moral tem, mais covarde ele é, isso faz parte. É lógico que se fôssemos impedidos, desculpe, minha garganta começou a ficar ruim. Falo muito, ela vai ficando ruim. Bem, é claro que se fôssemos impedidos por uma raça superior, essa história que eu estou contando, não íamos lutar contra ninguém que é superior, né? Da mesma forma que os índios não vão guerrear com quem tem armas de fogo, vão ser dizimados. Foi o que aconteceu no nosso planeta Terra, né? Aqueles que quiseram se opor acabaram morrendo. Ainda vemos isso hoje em dia. É o mais forte, né? Sobrepondo a sua vontade, subjugando o mais fraco. Então, meus irmãos, não se assustem, né, de extraterrestres que estiveram aqui, que abusaram. Provavelmente eles foram impedidos, né, de continuarem. Claro, evidente, né? Por quem? Pela força vinda do Criador, de Deus. Porque Deus não é só pai dos seres humanos terrestres, ele é pai de todos os seres humanos, do planeta Terra e de outros planetas também. E volto a repetir, ser humano, segundo a classificação da doutrina espírita, eu compreendo e acredito que é uma denominação boa e legal, são todos aqueles que têm a capacidade de conhecimento do seu eu e a capacidade de fazer escolhas. Esses são seres humanos. Se vocês lerem com atenção as obras espíritas, vocês vão ver que os espíritos nos trouxeram 5 classificações de planetas, né, por assim dizer, na questão moral em evolução. Trouxeram 5 classificações. Mas eles também falaram que existem muitas variações nessas classificações, que não podem ser exatos. Por exemplo, que existem planetas onde os espíritos são muito avançados em tecnologia, né? Muito inteligentes, mas a moral baixa.
Vocês estão entendendo? Porque esses espíritos deram preferência a desenvolver a inteligência e não se preocuparam com a moral. Outros se preocuparam mais com a moral do que com a inteligência. Deram preferência a desenvolver a parte moral e não se preocuparam com a tecnologia. Quer dizer, por isso essas variações, né, de seres pelo universo todo. Eu só dei 2 exemplos, mas existem milhares de exemplos, milhares de situações diferentes, ok? Então, para encerrar, que esse vídeo geralmente são de 30 minutos que eu coloco, às vezes passa um pouco. Para encerrar, entenda que Deus não é a pai somente dos seres humanos do planeta Terra. Ele é a pai dos greys, dos reptilianos, dos pleiadianos, dos arcturianos, dos sirianos, né, dos intraterrenos, dos marcianos, se é que existe vida lá, porque a gente não pode afirmar aquilo que nos mostram pela televisão. Eu não tenho a menor ideia, certeza de afirmar que existe a vida ou não em Marte. Ok? Deus é pai de todos. E Deus, por estar dentro de cada um, né, pela sua própria essência, ele conhece tudo o que está ocorrendo em qualquer parte do universo, né? É como se nós estivéssemos num grande oceano, lá no meio do oceano, sozinho, e batêssemos com a mão na água. Entenda como essa água sendo a energia cósmica universal. E quando batêssemos na água, ela formaria uma onda que iria viajar, né, até outro lado do oceano. Essa vibração, nossas atitudes, pensamentos, estão mergulhados nesse grande oceano que só é o cosmos. E sendo assim, qualquer coisa que pensamos, as coisas que agimos e fazemos, com toda certeza, Deus sabe de cada ato que cometemos. Então, meus irmãos, essa é a verdade que eu acredito. As verdades de cada um, não é verdade? Cada um tem sua verdade. E eu acredito nessa verdade maior. Ok? Então, meus irmãos, Emmanuel fala muito claro quando fala. Praticamente ele está falando de extraterrestre. No livro Encontro Marcado, quando ele fala dos maus, alguma coisa assim, não lembro do título, mas eu lembro da mensagem. Ele diz o seguinte: não se preocupes e nem precisas identificar os maus, pois eles já contam com milhares ou milhões a lhes perseguirem suas atitudes. Eles serão confrontados no tempo e espaço e serão impedidos de continuarem com as suas investidas no tempo que Deus achar que é necessário. Então, meus irmãos, é isso. Ele praticamente está falando disso, né? Esses que fazem mal para a gente, sendo do nosso planeta ou não, não precisamos identificar, porque eles serão confrontados com as forças coercitivas do universo e serão impedidos de continuarem com as suas investidas, no momento que Deus achar que deve ser necessário, que for necessário. Ok? Então, meus amigos, é isso aí. Deus e os extraterrestres. Deus e os terrenos também, né? Deus é pai de tudo e de todos. Fiquem com Deus, espero ter ajudado de alguma forma a abrir nossa mente um pouco mais. E gostaria de pedir, não esqueça de dar o like. Às vezes vocês ouvem, né? E chega no final e esquece de dar aquele joinha. Dá o joinha porque vai ajudar muito, né, o canal e a muitas pessoas. Se você gostou, com certeza outras pessoas poderão escutar também e gostar
graças ao teu joinha. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui.